Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 533, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é gerente de operações de podcast na Central 3, criadora do projeto Podcast é Delas, editora de podcasts e de audiobook, comunicadora, host no Perdido na Estante, a querida Domênica Mendes. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Dô, e você? Eu tô ótima. Você sabe que eu venho pra cá só pra ouvir tudo que eu faço e me sentir orgulhosa, né? Assim, a minha autoestima sempre sobe na apresentação desse programa, entendeu? Eu olho e falo, caramba, né? Cara, que orgulho, sabe, de mim. Queria ser amiga dessa pessoa. Olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já conquistei. É isso aí, Dô, isso aí. Eu fico muito feliz, mas mais feliz do que tudo isso tá aqui de novo com você. É sempre muito bom estar aqui no Cinemação, então obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui. Temos aqui também ele que é responsável lá pelo site do Leitor Cabuloso, formado em letras, né? Ex-host do podcast Covil de Livros e que está devendo publicamente um novo podcast para seus fãs, Rodrigo Basso. Poxa, eu podia jurar que você ia virar depois de toda essa apresentação do Domênico e falar, e ele é só um Ken. Mas... tem isso. E ele é só um quem. Uhum. Estamos aqui com o marido da Domênica. Tá? Porra, eu achei... Eu não sei, eu refaria depois, cara. Ia ficar muito mais engraçado. Estamos aqui, ele é só um Ken. Mas, obrigado, Rafa, pelo convite. Como a Dô falou, né? A gente sempre fala que é muito bom estar aqui no Cinemação, um lugar que a gente se sente muito em casa. Né? E é bom também que eu já estou reencontrando antigas amizades que estão aqui comigo também. Não é isso aí, porque olha só, pra fechar essa mesa aqui hoje, a gente tá aqui, ela que sofreu pressão pública aqui no Cinemação pra voltar com o seu podcast Quarta Parede, e vou dizer pra vocês que deu certo a pressão, porque ela está de volta. Nós temos aqui a contadora de história criativa, podcaster, redatora, temos Ana Lívia. Uhul, Eu gostei que você deu uma incrementada no meu CV também pra parear um pouco com o Domênico. Muito obrigada. Sim, pessoal, voltamos com o Quarta Parede. Foi somente porque o Rafa pediu. Pois é, foi. Obrigada, Rafa. Finalmente a Ana ouve alguém, entendeu? Finalmente. Foi essa a pressão. A gente falou assim, não, mas não pode chatear o Rafa, né? É, isso aí. Não, e eu tava falando pra Ana que eu tava ouvindo o episódio que elas voltaram. Cara, é tão gostoso ouvir. E a química, né, da Ana com a Lari também ali, meu, tão gostoso. Falei, cara, que bom que vocês voltaram. Nada como fazer uma pressão pública, né? Você faz uma pressão pública, coloca pros ouvintes e tal, e aí é isso. É isso que a gente tá tentando fazer com o Basso, inclusive. Já faz um tempo. O Rafa virou o novo negócio aqui. Como é que eu vou contar isso pro meu psicólogo, né? Não posso decepcionar meu psicólogo, né? Tá assim, né? Pô, como é que eu não vou ficar sem podcast? Como é que eu depois vou enfrentar o Rafa, né? Rafa, você se prepare, porque depois que ele fez esse clamor público, recebi cartas na minha casa, mal conseguia sair da esquina sem as pessoas me pararem, entendeu? Rapaz, se eu receber uma carta na minha casa de um ouvinte falando que quer internar, aí eu volto, tá ligado? Porque olha, aí vai ser realmente um feito. O Rafa vai ser tipo o homem que fazia chover, sabe? Caraca, carta vai ser incrível. Eu não sei se eu tenho esse poder não ainda. Nem consegui direito fazer aqui com a Ana, mas deu certo que voltou. É isso, vamos dar por satisfeito também, né, gente? Não dá pra pressionar tanto assim, não. Muito bem, meus amigos, olha só, no dia 28 de outubro desse ano, nós tivemos aí uma perda, né, no entretenimento americano. O Matt Perry, que ficou eternizado por interpretar o Chandler na série Friends, acabou nos deixando aí de uma forma repentina. E essa perda do ator fez abrir aí algumas questões filosóficas, né, de como que nós nos relacionamos aí com grandes atores de Hollywood. Será que eles ainda existem com aquela força que eles tinham antigamente? A imagem deles ainda é muito associada, né, às obras que eles fazem. Será que eles conseguem levar as pessoas para o cinema ou para ver, né, aquela obra que eles estão fazendo? Enfim, tem muita coisa para se discutir ao redor disso e certamente a gente vai poder conversar sobre isso aqui para debater, né, se chegou ao fim essa era de grandes astros de Hollywood ou se eles continuam aí firmes e fortes nessa nova era digital, a coisa apenas se modificou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um papo aberto aí, a gente vai discutir essas coisas, o que a gente acha, como que a gente sente, né, em relação a
isso, e é isso que vai ser o papo de hoje. Então vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Para começar esse papo aqui com vocês, eu só queria contextualizar de onde que eu tirei esse tema pra gente discutir aqui. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que se chama Who is Killing Cinema? Ou Quem está matando o cinema? E eles fizeram um vídeo, tem 1h30 mais ou menos, e eles montam esse vídeo como se fosse uma história, um mistério de um assassinato, sabe? Então ele começa a levantar os suspeitos, ele vai conectando ali o que um fez, o que o outro fez, como impactou, né, no cinema e tal. Um desses suspeitos, né, desse assassinato seria justamente a falta de astros de Hollywood, assim, como eles perderam força ao longo dos anos. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente para pensar em filmes dos anos 80, 90, por aí, a gente tem vários filmes que exaltavam, né, os astros de Hollywood. Um deles, por exemplo, é Rayman, um filme que é uma comédia, um drama ali e tal, um filme de 88, que tinha o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, né, na capa ali do filme e tal, que é uma história que conta ali a vivência de dois irmãos, né, enfim, que eles precisam lidar ali com alguns problemas de família e tal. Um deles, que é vivido pelo Dustin Hoffman, ele é um irmão autista, e aí o outro irmão, né, que é o Charlie, vivido pelo Tom Cruise, ele começa a conviver ali com o irmão e, enfim, tem toda uma história, eu não vou ficar passando muito por isso, mas para vocês terem uma ideia, esse foi um dos filmes com maior rentabilidade do ano, assim. Ele foi lançado em 88 e ele gerou uma grana imensa. Se a gente fosse comparar esse filme hoje em dia, a gente tem um filme muito parecido que é Coda, né, ou O Som do Coração, enfim, que é um filme que levou o Oscar, que também conta uma história também de uma família, que daí é uma família de pessoas surdas, que daí tem uma filha que não é surda e ela canta, e aí ela precisa lidar com esses problemas ali familiares e tal. E esse filme, ele não teve uma fração do que Rayman teve lá nos anos 90, nos anos 80, devido à mudança justamente da forma como a gente consome. E uma das coisas também é justamente a imagem, né? A gente tá falando de um Tom Cruise e de um Dustin Hoffman, dois atores pesadíssimos naquela época e que levavam muita gente pro cinema. E se a gente for parar pra pensar justamente nessa história de atores dos anos 80, 90, começo de 2000 e tal, é muito fácil da gente lembrar de Arnold Schwarzenegger, né, fazendo Exterminador de Futuro, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer. Mais pros anos 90, a gente tem Tom Hanks, Will Smith, Brad Pitt, Julia Roberts. Julia Roberts foi um fenômeno, né, quando ela lança Uma Linda Mulher, Noiva em Fuga, enfim, é um fenômeno, assim, quanto que ela leva as pessoas pro cinema. E aí a pergunta que eu tenho é justamente essa, assim. Essas pessoas que eram símbolos enormes, assim, e tal, hoje em dia a gente percebe que a maneira de se comunicar mudou, né? A gente tem visto muito que, por exemplo, nos cartazes dos filmes, às vezes não aparece a cara do ator ali, às vezes é uma arte um pouco diferente, o nome dos atores fica pequenininho embaixo e tal. Ao que se deve essa, vamos dizer, essa despersonificação desses grandes atores assim, hoje em dia? Vocês acham que é só a parte de rede social, a maneira como a gente começou a consumir o entretenimento e tal? Como que vocês veem isso, assim? Vocês sentem isso? Essa perda, assim, de força desses astros, ou vocês acham que eles ainda têm força, só que essa força foi modificada? Como é que vocês veem isso? Uma longa introdução, hein, que eu fiz. Posso começar? Posso começar? Eu falei pro Rafa, Rafa, eu não sei o que falar, eu não tenho opiniões, mas agora criei agora nos últimos 5 minutos, criei opiniões. Faltava os textos de apoio, né? Teve agora, né? Exato. A produção do Rafa, né? Faltava o texto de apoio pra fazer a redação.
Exato, que nem no Enem, assim, quando ele me falou o tema, eu falei, não sei. Então aqui vou ficar citando os textos que ele me deu. Que é, assim, sim, eu acho que tem muito a ver com social media, porque eu acho que tem a ver com a maneira como a gente enxerga essas pessoas, né? E a maneira como, especialmente a grande mídia, então, passa a lidar com eles, porque existia sempre, especialmente se a gente for mais atrás, na era de ouro de Hollywood, aí, anos 20, 30... essas pessoas eram literalmente moldadas, assim, tudo sobre a imagem delas era criado, tudo que aparecia nos jornais era criado, etc, e existia uma manipulação muito grande. E atualmente isso vai ficando cada vez mais difícil, porque, primeiro, você não consegue controlar tudo, você tem os paparazzis, cada pessoa tem um celular na mão, e aí essas pessoas são pessoas reais, no final das contas, né? Então qualquer hiperglamorização que você faça, e parte de você ser uma estrela é uma hiperglamorização, né, uma despersonificação de você, ela acaba caindo, porque eventualmente você vai na padaria, você vai encontrar uma pessoa real, e essa pessoa real vai te filmar enquanto você tá, tipo, horrível de pijama, vai acontecer, sabe? Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que são 1000 fatores que acabam se juntando. Porque, por exemplo, hoje em dia, os filmes... E especialmente, sei lá, desde você é chata aqui, a filhote de Martin Scorsese que vai reclamar da Marvel. Mas assim, tem um pouco isso, onde tipo, quem é o ator que tá na Marvel? Tanto faz. Tanto que essa discussão de tipo, o Jonathan Majors vai ter que ser substituído. Cara, se substituírem o Jonathan Majors amanhã, ninguém vai estar absolutamente nem aí. Pois é. Porque o que importa não é o ator que tá fazendo, o que importa é a franquia, o que importa é o personagem, o que importa é o fato de ser Marvel, de ser Disney, etc. Então o ator em si vai perdendo a importância perante isso, né? Não, e você sabe, Ana, até pra exemplificar, que um dos grandes filmes, assim, que foi uma chave para essa parte de filmes de herói que veio surgindo da Marvel e tal, foi o Spider-Man, né? Aquele primeiro lá com Tobey Maguire e tal. Na capa do filme, no cartaz de divulgação do filme, não tem o nome do Tobey Maguire. Tipo, tem a imagem do Homem-Aranha escalando uma parede, embaixo enorme escrito Spider-Man. Tipo, é isso. Rafa, mas também é o Tobey Maguire, né? Porque pra quê, né? Pô, foi o melhor exemplo, né, Sr. Rafael? Vamos falar. Muito da Marvel atual, da MCU atual, foi construída em cima dos ombros de Iron Man, né? De Homem de Ferro. Que, na figura do Robert Downey Jr. foi uma figura muito carismática, que atrai. Mas você acha que alguém que já não ia ver, sei lá, Oppenheimer, foi ver Oppenheimer porque tinha o Robert Downey Jr., sabe? Tipo, ele não é esse atrativo, sabe? Eu acho que ele é uma estrela no sentido de que, em qualquer lugar do mundo que ele for, a galera vai ficar, lá, o Homem de Ferro, mas não no sentido de vou gastar meu dinheiro. Mas também, gastar seu dinheiro hoje, ir no cinema, você vai no cinema, você, uma pessoa, comprou uma pipoca, gastou R$100. Sabe? Bem, eu tenho um mixed feelings aí, porque eu concordo em partes com a Ana e discordo. Mas antes eu só queria falar uma coisa que o Rafa falou da Michelle Pfeiffer na abertura. E, mano, é impressionante, assim, algum divertidamente apertou um botão, sabe? Voltou, sabe? Ficou tudo assim. E Michelle Pfeiffer, que quando você falou, realmente, cara, Michelle Pfeiffer era uma pessoa que me fazia ver filmes, porque eu era apaixonado por essa mulher, sabe? Eu me lembro uma vez que eu gravei Chico Eric Novelo, né? A gente tava falando sobre... que eu fiz até de filme LGBT. Ele falou assim, mas você... se lembra mais ou menos quando você pensou na questão de você ser hétero, tudo, e aí voltava à minha cabeça, tipo, Michelle Pfeiffer em 1992 fazendo o filme do Batman sendo uma mulher gato, sabe? Eu olhei e falei, meu Deus, né? Tipo, aquilo ali a definição pra mim, tipo, de glamour, assim, né? De você falou de ter o rosto, assim, da pessoa no cartaz do cinema e você querer ir ver. Né? Eu me lembro da Michelle Pfeiffer fazendo, acho que foi em, não sei, 2010, eu acho que foi. Ela fez um filme chamado Cherry. E o cartaz é simplesmente ela deitada numa cama, né? Tipo, apoiada assim com o cotovelo na cama e a cabeça assim apoiada na palma da mão, né? Olhando assim pra quem estivesse vendo o pôster, né? Com o nome dela em cima, e você olha assim, meu Deus do céu, essa mulher deve ter uns 60 anos, tá ligado? Tipo, e eu, tipo, meu Deus do céu, tipo, nem um guindaste, sabe? É um negócio assim. E aí né? Tipo, é foda. Mas. Espera um pouquinho, deixa eu dar uma voltada. É a Michelle Pfeiffer, né? Eu entendo. Nossa, tirou ele do eixo, total. Não
Nossa, cara, voltou tudo assim na minha cabeça, assim. E eu acho que teve muito tempo um pessoal que ainda levava, e eu acho que ainda tem um pessoal ainda que leva, talvez, acho que não numa quesito de simplesmente o ator, mas o ator fazendo um determinado papel, né? Por exemplo, por mais que a Ana falou sobre o Robert Downey Jr., tipo, ninguém foi ver o Oppenheimer por causa dele. Mas, pô, por exemplo, os filmes da Marvel onde tinha ele, eram os filmes que passava de 1 bilhão. Né? Então, assim, tinha alguma coisa nele. E ainda me lembro que, numa época, logo quando teve, acho que o primeiro Homem de Ferro, ou o segundo, que foi começar a ter a iniciativa dos Vingadores, e foi se ventilada a possibilidade de Iron Man vai existir, mas não necessariamente Robert Downey Jr., sabe? Qualquer um poderia colocar aquela armadura. E parece que não deu certo, né? Porque eles viram que ele chamava para aquele tipo de filme. Assim como eu acho que o Vin Diesel ou The Rock chamam para filmes de ação, sabe? Tem muita gente que vai ver porque tem o The Rock. Eu acho que isso diminuiu muito, e aí nessa parte concordo com a Ana, que antes você tinha um endeusamento, né? Voltando a Michelle Pfeiffer. Eu olhava assim, tipo, essa mulher não existe, entendeu? Tipo, é o Gimli olhando pra Galadriel, sabe? Tipo, ela é uma deusa, eu sou só um Ken, né? Então, e aí você olhava assim, não é possível, né? E aí hoje, com essa coisa de ter acesso a tudo, né? Pô, eu posso clicar, posso ver a foto dela sem maquiagem, posso ver a idade dela que ela tem, posso ver ela, sei lá, comprando pão, entendeu? Uma coisa assim, e aí eu descubro também um monte de filme merda que ela fez, porque só chegava pra gente o filé, né? E aí você começa a ver e fala assim, não, mas porra, ela fez um monte de merda também, meu Deus, só cada filme ruim do cacete, sabe? E aí isso vai dando uma desmontada, porque eu acho que o que a Ana falou sobre o pessoal ser moldado, ser construído, fugiu muito de controle hoje com as redes sociais, que eu posso ver aquilo que antes eu não sabia que existia daquela pessoa, porque tinha que manter essa imagem de endeusamento, né? E eu acho que... Agora, tem um outro ponto, além disso, que eu fico pensando muito, se não é uma questão de dinheiro. Porque, de uma certa forma, os estúdios antes também ficavam muito na mão dos atores, porque, assim, cara, no sentido de, eu não vou poder deixar de fazer tal filme com fulano de tal, porque é ele quem traz. E aí muitos atores começaram a perceber isso, e aí voltando, citando Vingadores também, né? O Robert Downey Jr. falando, eu quero porcentagem na bilheteria. Por quê? Porque sem eu não vai ter isso. Né? Então eu sei que você vai ter... Então, assim, o quanto o estúdio perde de barganha quando o ator fica maior do que o estúdio, né? Tanto que a gente vai ver a maior parte dos filmes hoje que são grandes coisas assim de determinados atores, por exemplo, Missão Impossível, é porque o Tom Cruise produz aquilo ali, né? E aí ele vai colocar o nome dele em destaque. Por quê? Porque é ele ele tá vendendo a marca dele, né? Se fosse um outro estúdio, talvez não colocaria tanto destaque, porque, eu não posso, sei lá, endeusar demais um ator, porque depois eu fico na mão dele, né? Vídeo, por exemplo, também o James Bond, que saiu tirou o Sean Connery numa época, colocou... não me lembro agora o nome do outro James Bond que veio depois dele. Não foi? Não, teve um antes do Pierce Brosnan. É um que teve um filme só, que eu acho que é um... eu não quero, acho que era mais comédia. Bem, eu não sei. E aí eles voltam. Né? Bem mas aí eles voltam com eles têm que voltar com o Sean Connery, e ele volta, e depois aí ele vai pro Pierce Brosnan. Por quê? Porque assim, cara, eu vou ter que ir mudando também, dando uma acertada, porque senão o ator fica grande demais. E aí ele fica aí o personagem com a cara dele, e eu perco o controle dessa franquia, né? Então eu fico imaginando muito quanto não é também uma questão do próprio estúdio, dos estúdios, né, do modo geral, de olhar e falar, olha, eu não posso dar muito poder pro ator hoje, né, porque depois eu vou perder coisa de contrato, vai pedir muito dinheiro, vai pedir, sabe? E esse pessoal tem que ser descartável, né? Porque é uma empresa para gerar lucro, então eu vou contratar o funcionário que vai me dar o serviço pelo menor preço possível, né? Toque internacional. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men.
Sabe que tem uma coisa interessante nisso que você estava falando, que esse lance, quando a gente para pensar no Robert Downey Jr., por exemplo, ele entra por uma lista de atores, e isso é muito interessante, que foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas quais eram os atores que faziam com que elas fossem até o cinema, ver o filme e tal. E aí, nessa lista, a maioria das pessoas que apareciam lá eram todos acima dos 40 anos. Pra você ter uma ideia, o primeiro da lista é o Tom Cruise, depois a gente tem o The Rock, depois o Tom Hanks, Brad Pitt, Denzel Washington, Julia Roberts, Will Smith, e aí a única pessoa abaixo dos 40 anos que estava na lista, no 20º lugar, era o Chris Hemsworth, que é o Thor, né, da Marvel. E aí isso entra algumas coisas que eu acho interessante. Primeiro, como realmente essas estrelas dos anos 80, 90, elas tiveram um impacto muito grande na cultura, né, na cultura pop como um todo, e elas ainda têm, assim, as pessoas ainda olham para elas com grande atenção, assim. E a outra coisa é como a própria Marvel montou esses seus atores também ao redor disso tudo, porque uma das grandes coisas, e aí entrando até no que você estava falando da grana, é que tinha muito marketing ali em cima, sabe? Porque o Robert Downey Jr., por exemplo, antes de entrar pra Marvel, ele estava fazendo alguns filmes, mas ele não tinha esse impacto, ele foi ganhando esse impacto porque ele encontrou os Marvetes nesse caminho aí e, né, casou o personagem com o ator e tudo mais, e aí uma multidão de fãs que curtiram ele. Mas ter o Chris Hemsworth, por exemplo, nessa lista, chega a ser surpreendente, porque as coisas que ele faz fora da Marvel são bem ok, assim, são bem qualquer coisa, sabe? Não só fora da Marvel, né? Tipo, dentro da Marvel também, né? Porque ele só é bonito. Né? E tem ombros de nadador, mas fora isso... É verdade, assim, tipo, na Marvel em si tem pouquíssimos atores que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que atuação, sabe? Mas assim... Beleza também é uma forma de entretenimento pipoca, né? Sim. Sim. Aí eu não tenho como discordar. Agora, tô falando no sentido de boas atuações, bons filmes, né? Tipo, os filmes do Thor mesmo, tirando o Ragnarok, pra mim foi tudo E ainda só gostei do Ragnarok porque abraçaram a galhofa com os braços e as pernas, sabe? Tipo, você abraça com a perna junto, assim. E aí eu acho que daí que deu jeito, né? Que não se levou a sério. Mas, não sei, cara. Eu fico muito pensando o quanto que tem a ver, acho que realmente, quando eu comecei a ver esses atores tendo grandes questões de financiamento pra poder voltar, e pessoas que... sei lá, a personagem... Eu não vou lembrar agora o nome da atriz. Quem que faz a Cindy mesmo no Pânico? A Sydney? É a Neve Campbell. Isso. É a Neve Campbell. Que, cara... Maravilhosa, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa, ela é a coisa do filme. Pediu demais, não vamos colocar ela. O filme já não foi lá aquelas coisas, ela vai voltar pro próximo, sabe? Cara, eu fico pensando nisso em relação a, por exemplo, porque você começou, Rafa, falando sobre a morte do Matthew Perry, se existiria no esquema atual a chance de um Friends, por exemplo, entendeu? Porque no final eles ganhavam, cada um deles, 1 milhão por episódio. Primeiro que eu acho que o sistema atual não tem dinheiro pra pagar 1 milhão por episódio, mas mesmo se tivesse, tipo, eu acho que é isso, os estúdios iam falar, não, chegou uma hora que a gente... E aí, é esse também o problema, por isso que SEG tava em greve, etc. Porque é isso, os estúdios, enquanto eles puderem cortar as asinhas das pessoas, eles vão cortar, entendeu? E aí vão substituir por uma inteligência artificial, vão substituir, entendeu? Porque é óbvio, o interesse deles é sempre ganhar, e se eles começarem a ter que fazer isso de participação com os atores, aí ferrou. Exato. Eu gosto que o podcast começou com uma ideia de cadê as grandes estrelas? Elas existem? Será que é possível construir somos todos precarizados em qualquer indústria desde 80 até agora, né? Assim, foi evoluindo, porque né? não existe nada em que eu toque a minha mão em que a mensagem no fundo não vire o capitalismo deu errado, né? Sim. O capitalismo ele só serve para funcionar pro capitalista, né? Não é o caso, né, de quem trabalha com arte, né? Não é o caso dos atores e atrizes. Mas com tudo isso que vocês estão falando, me passou pela cabeça várias coisas, e eu fiquei um bom tempo na Michelle Pfeiffer também. Eu fico pensando,
passa por essa coisa que a Ana comentou, né? De que tem que ter uma construção de quem é esse astro. E aí, essa estrela, né, de Hollywood, porque quando a gente pensa em anos 80 e anos 90, a gente está considerando também aquele acesso a filmes que eram filmes que tinham muita grana injetada e que chegavam para as pessoas porque os estúdios tinham grana para colocar. Então tem muito filme, tem muita gente que trabalhou naquela época, com muitas aspas, esses atores e atrizes quase que no anonimato, considerado, né, grandes nomes como, sei lá, Julia Roberts, sabe, e afins. E aí a gente olha e você fala, meu, se você for listar os filmes mesmo dessas pessoas que vocês citaram, né, o Tom Hanks, a Julia Roberts, etc, 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 você vai listar uns 15. Aí você vai ver a filmografia deles, tem 50, 80, 100 filmes. Sim. Entende? Então, assim, passa também por isso, né, da gente entender que tem aquelas levas, né, como ainda tem hoje, de colocar em destaque aquela pessoa e ela é produzida para ser essa estrela, e não me surpreende o fato de que as pessoas que se lembram dessas pessoas, que são de mais de 40 anos, somos nós, ou a geração que veio anterior a nós, que hoje tá falando pra nova geração, cara, essa pessoa aqui atua bem, esse filme é legal, vai conhecer, e aí a gente tá educando as pessoas a consumirem as mesmas pessoas, né? E aqui eu tô falando de consumir a pessoa mesmo, né? A obra que ela faz, porque no fundo, essas estrelas, elas são também uma produção de Hollywood, né? Não é o ato de atuar bem ou não. É uma indústria, inclusive, é isso, né? A imagem dessas pessoas é produzida. E aí, hoje em dia, eu acho que se cria uma relação com jovens atores e atrizes, e aí eu tô falando jovens no sentido de jovens mesmo, eu fico pensando muito, por exemplo, no elenco de Stranger Things e na Millie Brown, e cara, qualquer pessoa que assistiu Stranger Things tem acesso ao Netflix, bate o olho nela e fala, ah lá, a menina do Stranger Things, e vai consumir o que ela fizer dentro da Netflix, porque ela é a menina do Stranger Things, entende? Então assim, a gente tá ainda produzindo, né? Só que em um formato diferente, né? Em uma coisa diferente, ao mesmo tempo que eu acho que o que mudou é, hoje as revistas, elas não vão mais falar, né? Pelo menos a maior parte delas, ou que chega pra gente. E aí tem um recorte de bolha também de rede social, de dieta de fulano de X, sabe? Tem o corpo de fulano de Y. Ah, e sei lá, fulano casou com não sei quem. A gente não liga muito pra isso, porque hoje a gente é esse objeto, né? Que se vende em rede social, nosso estilo de vida. Então, o que atrai a gente pra essas pessoas, pra essas estrelas, sejam elas mais novas ou as grandes estrelas de Hollywood, que a gente olha e fala, nossa, é gente igual a gente, né? Nossa, gente, olha, na casa da pessoa tem uma cozinha. Tem uma cozinha que tem uma chaleira que custa um ano do seu salário, né? Mas tem. Nossa, a pessoa anda de carro, né? Olha, que coisa, né? Anda, né? Você acha que ela faz o quê? Teletransporte, né? Então, eu acho que essa proximidade também é uma nova forma que a gente está fazendo. Mas esse endeusamento das estrelas de Hollywood, eu acho que ela tem uma nova roupagem, sabe? E você sabe que tinha uma coisa, não sei se vocês lembram desse sentimento, porque às vezes é aquela coisa, né? A gente vai ficando nostálgico. Mas eu lembro que, por exemplo, quando saiu Entrevista com o Vampiro, era uma coisa tipo, caraca, o Brad Pitt e o Tom Cruise juntos, meu Deus, era uma coisa tipo, cara, eu preciso ver, porque são dois caras maravilhosos, incríveis, baita atores e tal, e ainda vão estar num filme contracenando. Tinha um hype, assim, ao redor desse nome deles, e eu lembro muito disso, assim, que às vezes a gente ficava imaginando, tipo, putz, dois grandes atores contracenando, tipo, nossa, eu queria muito ver o Denzel Washington contracenando com Tom Hanks, aí sai Filadélfia, daí você fala, caraca, eles contracenam e tal, sabe, assim... Aí Mas, você Rafa, era um imaginário, sabe? Que hoje em dia parece que isso não tem mais tanto, assim, entendeu? Mas é que eu acho que vinha dessa questão de que antes você só tinha um grande ator no filme, né? Sei lá, principalmente se você pegava muitas vezes filme de ação, porque quando veio, por exemplo, Os Mercenários, por exemplo, eu me lembro que foi um puto negócio que eu falei assim, meu Deus do céu, a gente vai ter o Stallone e o Schwarzenegger juntos no filme. Por quê? Porque isso nunca aconteceu, porque cada um foi o protagonista do seu filme. Eles nunca aceitaram não serem os protagonistas, né, de um filme.
E tinha muito isso, acho que quase todos os outros atores, né? Você tinha, normalmente, o grande protagonista daquele filme, que ele era sempre o protagonista, né? Sei lá, por exemplo, o próprio Tom Hanks, ele não fazia nenhum filme que ele, sei lá, 20 anos de Sessão da Tarde, não teve um filme que ele era o coadjuvante, sabe? Entendeu? Você nunca via essas estrelas grandes juntas, né? Então, mas aí que tá. Será que você não via porque era um projeto deles? Ou porque a sensação que eu tenho é que o mercado funcionava desse jeito. Tipo, eu vou fazer um filme e eu quero fazer um filme de ação, então eu tenho que ter ou Schwarzenegger ou Stallone, sabe? Tem que ter um dos dois. Pra colocar concorrência, né? Aí eu vou fazer meu filme aqui do Schwarzenegger, a produtora do lado vai chamar ali o Stallone e pronto. E aí... Olha, ou você vai fazer o Fred Krueger ou você vai fazer o Jason. Se você juntar os dois, dá naquilo lá que deu. Entendeu? Esse é um caso, por exemplo, de insucesso. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a ideia que tinha antes da criação do filme em volta do ator, do que depois os estúdios começaram a abandonar isso porque perceberam que se os atores não fossem tão estrelas assim, né, eles poderiam conseguir outras pessoas para atuar num filme mais barato, que eu acho que daí permitiu a gente começar a misturar gente, que a gente não via antes, porque tinha essa cultura, eu acho, que foi depois alterando, né? De você construir um filme, não era um filme ou era um filme do, sei lá, até a ideia mesmo de filmes de diretor começou a ter muito tempo depois. Por exemplo, eu não me lembro, pelo menos, na década de 90 e até no início de 2000, o pessoal fala, nossa, eu vou assistir o filme do diretor tal, eu vou assistir o filme do ator tal. Depois disso começou a querer começar a mudar e dar um destaque para outras coisas, perceberem outras pessoas ali e tirar muito o ator ali do pedestal. Eu não consigo deixar de pensar porque é uma questão muito mais financeira, mercadológica do que outro tipo de mudança, sabe? Porque é a única coisa que faz sentido porque terem mudado. Mas acho que ele está muito forte, centrado na figura daquele ator, daquela atriz, e aí você não misturava, então, os grandes, né? Mas tinha uma coisa também de certas duplas que viam sempre juntos, né? Óbvio que talvez muito mais comédias românticas e tal, mas era isso, era tipo, meu Deus, Meg Ryan vai fazer uma coisa com Tom Hanks, ou então Julia Roberts vai fazer uma coisa com Richard Gere. Cara, isso que você falou de, por exemplo, Tom Cruise fazer entrevista com vampiro, ou Tom Hanks, eu acho que são muitos poucos os atores, mesmo naquela época dos anos 90, que conseguiam atrair pessoas para gêneros diferentes. Tom Hanks é um desses caras que pulava da comédia romântica pro thriller, pro drama, e ele atraía para todos eles. O Tom Cruise, eu já acho um milagre Entrevista com o Vampiro ter dado tão certo quanto deu, porque toda vez que ele tentou sair um pouquinho da caixinha dele, não dá certo. Não é à toa que hoje em dia Tom Cruise reformulou a fórmula aí de Tom Cruisificação dos seus filmes, e ele basicamente faz o mesmo papel sempre, porque é o que ele sabe que ele funciona. Imagina hoje em dia se ele fizesse um Vanilla Sky. Ninguém ia ver, entendeu? E tem uma outra coisa, daí não sei como que vocês enxergam isso, que é a própria profissão de ator, né? Porque a gente tava comentando aqui sobre como as redes sociais acabaram aproximando a gente também desses astros e tal, e daí a gente humanificou eles, né? A gente começou a olhar e falar, caraca, eles têm vida, eles têm irmão, eles têm amigos, eles têm decepções e tal, enfim. E aí surge essa questão também da profissão do ator, que ela também desce um pouco desse pedestal, né? Porque tinha uma coisa de atuação e chegar lá e tal. E aí quando a gente começa a, de uma certa forma, democratizar mais as informações, como que você se torna um ator, o que você precisa estudar e tal, tudo isso vai ganhando mais corpo. Será que de alguma forma a gente também tirou um pouco dessa magia da atuação ali, e aí você criou uma coisa meio pasteurizada, talvez? Pra mim, a magia com certeza acaba... Assim,
eu achei que o Timothée Chalamet ia ser a nova estrela, etc. Eu acho que até certo ponto, por exemplo, ele e a Zendaya, etc., tem esse star appeal que as estrelas dos anos 90 tinham. Mas é muito difícil você levar 100% a sério e você endeusar quando existem vídeos dele adolescente fazendo rap ruim na escola, entendeu? E aí esse é o problema também, é os millennials, a geração Z e tal. Você tem vídeo deles desde sempre, deles na internet, essa pegada da internet existe. E aí como é que você vai endeusar alguém que com certeza lá em 2009, quando o Twitter surgiu, falou alguma bosta, entendeu? Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. De uma certa forma, eu gosto do fato de a gente não estar mais endeusando, sabe? Isso aconteceu com várias coisas ligadas à arte, né? Por exemplo, escritor e escritora também, sabe? Ela se via como meu Deus, um ser divino que possui uma inspiração e baixa um santo e escreve um livro. Não, meu irmão, tipo, é alguém que só senta a bunda na cadeira e vai tentando até dar certo, né? Tipo, como qualquer outro trabalhador. De uma certa forma, eu gosto disso, porque eu acho que esse endeusamento, eu acho que, não sei, não consigo imaginar como faz mais bem isso do que você tratar mais a pessoa como simplesmente outro trabalhador, outra pessoa executando um serviço, sabe? Por mais que eu acho que isso deu uma caída na magia e talvez até por isso essa questão toda que você tá tentando levantar, Rafa, de nossa, atores que antigamente fazia isso, sim, porque eram vistos como sobre-humanos e hoje você olha assim, esse cara, sei lá, vai fazer compra, ele tem que ainda cortar o cabelo, sabe? Ele tem que, sei lá, sabe? Ele tem dor de barriga, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, muito foi pra isso. E eu acho que, assim, o preço pra se pagar, eu acho que por ter deixado deles serem deuses, eu acho que ainda vale mais a pena do que continuar deixando essa galera num pedestal. Super, concordo. Cara, eu tô me sentindo tão deslocada, porque eu sempre tive uma preguiça tão grande de superestrelas. Assim... Quer dizer, chegou seu momento, Dô. Nossa, velho, assim, é que agora vai ser aquele momento da Domênica se expondo na podosfera como se ela estivesse numa conversa íntima, né, do qual ela gostaria que ninguém soubesse, mas eu nunca tive essa coisa, assim, de que, nossa, gente, é o Leonardo DiCaprio que tá sendo, sei lá, capa da Capricho e eu preciso ter o pôster desse cara no meu quarto, e eu, por quê? Ai, porque ele é lindo, maravilhoso, incrível, e eu, tá, e por que eu vou ter o pôster dele no meu quarto, sabe? Que é essa coisa que a gente tá falando de colocar essas figuras, né, que sim, a gente sabe, são trabalhadores, mas como algo, como um objeto, né, de desejo ou de fascínio. Eu nunca tive isso. Então, assim, o Basso, que tá aqui, ele convive comigo há muito tempo, e ele sabe, porque ele fala assim, Domênica, parece que tudo que todo mundo gosta, você é do contra e você fala que você não quer ver só pra parecer diferente. Sabe? Então, pra estagiário mim... de Machado de Assis. A monóculo, né? O sapato verde do cinema. E, tipo, não é nem isso. É que pra mim nunca fez sentido. Eu não consegui entender por que as pessoas... Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 533, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é gerente de operações de podcast na Central 3, criadora do projeto Podcast é Delas, editora de podcasts e de audiobook, comunicadora, host no Perdido na Estante, a querida Domênica Mendes. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Dô, e você? Eu tô ótima. Você sabe que eu venho pra cá só pra ouvir tudo que eu faço e me sentir orgulhosa, né?
Assim, a minha autoestima sempre sobe na apresentação desse programa, entendeu? Eu olho e falo, caramba, né? Cara, que orgulho, sabe, de mim. Queria ser amiga dessa pessoa. Olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já conquistei. É isso aí, Dô. Isso aí. Eu fico muito feliz, mas mais feliz do que tudo isso é estar aqui de novo com você. É sempre muito bom estar aqui no Cinemação, então obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui. Temos aqui também ele que é responsável lá pelo site do Leitor Cabuloso, formado em letras, né? Ex-host do podcast Covil de Livros e que está devendo publicamente um novo podcast para seus fãs, Rodrigo Basso. Poxa, eu podia jurar que você ia virar depois dessa apresentação do Domênico e falar, e ele é só um Ken. Mas... tem isso. E ele é só um Ken. Uhum. Estamos aqui com o marido da Domênica. Porra, eu achei... Eu não sei, eu refaria depois, cara. Ia ficar muito mais engraçado. Estamos aqui, ele é só um Ken. Mas, obrigado, Rafa, pelo convite. Como a Dô falou, né? A gente sempre fala que é muito bom estar aqui no Cinemação, um lugar que a gente se sente muito em casa. Né? E é bom também que eu já estou reencontrando antigas amizades que estão aqui comigo também. Não é isso aí, porque olha só, pra fechar essa mesa aqui hoje, a gente tá aqui, ela que sofreu pressão pública aqui no Cinemação pra voltar com o seu podcast Quarta Parede, e vou dizer pra vocês que deu certo a pressão, porque ela está de volta. Nós temos aqui a contadora de história criativa, podcaster, redatora, temos Ana Lívia. Uhul, Eu gostei que você deu uma incrementada no meu CV também pra parear um pouco do Domênico. Muito obrigada. Sim, pessoal, voltamos com o Quarta Parede. Foi somente porque o Rafa pediu. Pois é, foi. Obrigada, Rafa. Finalmente a Ana ouve alguém, entendeu? Finalmente. Foi essa a pressão. A gente falou assim, não, mas não pode chatear o Rafa, né? É, isso aí. Não, e eu tava falando pra Ana que eu tava ouvindo o episódio que elas voltaram. Cara, é tão gostoso ouvir. E a química, né, da Ana com a Lari também ali, meu, tão gostoso. Falei, cara, que bom que vocês voltaram. Nada como fazer uma pressão pública, né? Você faz uma pressão pública, coloca pros ouvintes e tal, e aí é isso. É isso que a gente tá tentando fazer com o Baço, inclusive. Já faz um tempo. O Rafa virou o novo negócio que como é que eu vou contar isso como psicólogo, né? Não posso sempre falar um psicólogo, né? Então assim, né? Pô, como é que eu não vou ficar sem podcast? Como é que eu não vou enfrentar o Rafa, né? Rafa, você se prepare, porque depois que ele fez esse clamor público, recebi cartas na minha casa, mal conseguia sair da esquina até as pessoas me pararem, entendeu? Rapaz, se eu receber uma carta na minha casa de um ouvinte falando que quer internar, aí eu volto, tá ligado? Porque olha, aí vai ser realmente um feito. O Rafa vai ser tipo o homem que fazia chover, sabe? Caraca, a carta vai ser incrível. Eu não sei se eu tenho esse poder não ainda. Nem consegui direito fazer aqui com a Ana, mas deu certo que voltou. É isso, vamos dar por satisfeito também, né, gente? Não dá pra pressionar tanto assim, não. Muito bem, meus amigos, olha só, no dia 28 de outubro desse ano, nós tivemos aí uma perda, né, no entretenimento americano. O Matt Perry, que ficou eternizado por interpretar o Chandler na série Friends, acabou nos deixando aí de uma forma repentina. E essa perda do ator fez abrir aí algumas questões filosóficas, né, de como que nós nos relacionamos aí com grandes atores de Hollywood. Será que eles ainda existem com aquela força que eles tinham antigamente? A imagem deles ainda é muito associada, né, às obras que eles fazem. Será que eles conseguem levar as pessoas para o cinema ou para ver, né, aquela obra que eles estão fazendo? Enfim, tem muita coisa para se discutir ao redor disso e certamente a gente vai poder conversar sobre isso aqui para debater, né, se chegou ao fim essa era de grandes astros de Hollywood ou se eles continuam aí firmes e fortes nessa nova era digital, a coisa apenas se modificou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um papo aberto aí, a gente vai discutir essas coisas, o que a gente acha, como que a gente sente, né, em relação a isso, e é isso que vai ser o papo de hoje. Então vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men.
Para começar esse papo aqui com vocês, eu só queria contextualizar de onde que eu tirei esse tema pra gente discutir aqui. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que se chama Who is Killing Cinema? Ou Quem está matando o cinema? E eles fizeram um vídeo, tem 1h30 mais ou menos, e eles montam esse vídeo como se fosse uma história, um mistério de um assassinato, sabe? Então ele começa a levantar os suspeitos, ele vai conectando ali o que um fez, o que o outro fez, como impactou, né, no cinema e tal. Um desses suspeitos, né, desse assassinato seria justamente a falta de astros de Hollywood, assim, como eles perderam força ao longo dos anos. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente para pensar em filmes dos anos 80, 90, por aí, a gente tem vários filmes que exaltavam, né, os astros de Hollywood. Um deles, por exemplo, é Rayman, um filme que é uma comédia, um drama ali e tal, um filme de 88, que tinha o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, né, na capa ali do filme e tal, que é uma história que conta ali a vivência de dois irmãos, né, enfim, que eles precisam lidar ali com alguns problemas de família e tal. Um deles, que é vivido pelo Dustin Hoffman, ele é um irmão autista, e aí o outro irmão, né, que é o Charlie, vivido pelo Tom Cruise, ele começa a conviver ali com o irmão e, enfim, tem toda uma história, eu não vou ficar passando muito por isso, mas para vocês terem uma ideia, esse foi um dos filmes com maior rentabilidade do ano, assim. Ele foi lançado em 88 e ele gerou uma grana imensa. Se a gente fosse comparar esse filme hoje em dia, a gente tem um filme muito parecido que é Coda, né, ou O Som do Coração, enfim, que é um filme que levou o Oscar, que também conta uma história também de uma família, que daí é uma família de pessoas surdas, que daí tem uma filha que não é surda e ela canta, e aí ela precisa lidar com esses problemas ali familiares e tal. E esse filme, ele não teve uma fração do que Rayman teve lá nos anos 90, nos anos 80, devido à mudança justamente da forma como a gente consome. E uma das coisas também é justamente a imagem, né? A gente está falando de um Tom Cruise e de um Dustin Hoffman, dois atores pesadíssimos naquela época e que levavam muita gente para o cinema. E se a gente for parar para pensar justamente nessa história de atores dos anos 80, 90, começo de 2000 e tal, é muito fácil da gente lembrar de Arnold Schwarzenegger, né, fazendo Exterminador de Futuro, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer. Mais para os anos 90, a gente tem Tom Hanks, Will Smith, Brad Pitt, Julia Roberts. Julia Roberts foi um fenômeno, né, quando ela lança Uma Linda Mulher, Noiva em Fuga, enfim, é um fenômeno, assim, quanto que ela leva as pessoas para o cinema. E aí a pergunta que eu tenho é justamente essa, assim. Essas pessoas que eram símbolos enormes, assim, e tal, hoje em dia a gente percebe que a maneira de se comunicar mudou, né? A gente tem visto muito que, por exemplo, nos cartazes dos filmes, às vezes não aparece a cara do ator ali, às vezes é uma arte um pouco diferente, o nome dos atores fica pequenininho embaixo e tal. Ao que se deve essa, vamos dizer, essa despersonificação desses grandes atores assim, hoje em dia? Vocês acham que é só a parte de rede social, a maneira como a gente começou a consumir o entretenimento e tal? Como que vocês veem isso, assim? Vocês sentem isso? Essa perda, assim, de força desses astros, ou vocês acham que eles ainda têm força, só que essa força foi modificada? Como é que vocês veem isso? Uma longa introdução, hein, que eu fiz. Posso começar? Pode começar. Eu falei pro Rafa, eu não sei o que falar, eu não tenho opiniões, mas agora criei agora nos últimos 5 minutos, criei opiniões. Faltava os textos de apoio, né? Teve agora, né? Exato. A produção do Rafa, né? Faltava o texto de apoio pra fazer a redação. Exato, que nem no Enem, assim, quando ele me falou o tema, eu falei, não sei. Então aqui vou ficar citando os textos que ele me deu. Que é, assim, sim, eu acho que tem muito a ver com social media, porque eu acho que tem a ver com a maneira como a gente enxerga essas pessoas, né? E a maneira como, especialmente a grande mídia, então, passa a lidar com eles, porque existia sempre, especialmente se a gente for mais atrás, na era de ouro de Hollywood, aí anos 20, 30... essas pessoas eram literalmente moldadas, assim, tudo sobre a imagem delas era criado, tudo que aparecia nos jornais era
criado, etc. E existia uma manipulação muito grande. E atualmente isso vai ficando cada vez mais difícil, porque, primeiro, você não consegue controlar tudo, você tem os paparazzis, cada pessoa tem um celular na mão, e aí essas pessoas são pessoas reais, no final das contas, né? Então qualquer hiperglamorização que você faça, e parte de você ser uma estrela é uma hiperglamorização, né? Uma despersonificação de você, ela acaba caindo, porque eventualmente você vai na padaria, você vai encontrar uma pessoa real, e essa pessoa real vai te filmar enquanto você tá, tipo, horrível de pijama. Vai acontecer, sabe? Uhum. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que são 1000 fatores que acabam se juntando. Porque, por exemplo, hoje em dia, os filmes, e especialmente, sei lá, desde você é a chata aqui, a filhote de Martin Scorsese que vai reclamar da Marvel. Mas, assim, tem um pouco isso, onde, tipo, quem é o ator que tá na Marvel? Tanto faz. Tanto que essa discussão de tipo, o Jonathan Majors vai ter que ser substituído. Cara, se substituírem o Jonathan Majors amanhã, ninguém vai estar absolutamente nem aí. Pois é. Porque o que importa não é o ator que tá fazendo, o que importa é a franquia, o que importa é o personagem, o que importa é o fato de ser Marvel, de ser Disney, etc. Então o ator em si vai perdendo a importância perante isso, né? Não, e você sabe, Ana, até pra exemplificar, que um dos grandes filmes, assim, que foi uma chave para essa parte de filmes de herói que veio surgindo da Marvel e tal, foi o Spider-Man, né? Aquele primeiro lá com Tobey Maguire e tal. Na capa do filme, no cartaz de divulgação do filme, não tem o nome do Tobey Maguire. Tipo, tem a imagem do Homem-Aranha escalando uma parede, embaixo enorme escrito Spider-Man. Tipo, é isso. Rafa, mas também é o Tobey Maguire, né? Porque pra quê, né? Pô, foi o melhor exemplo, né, Sr. Rafael? Vamos falar. Muito da Marvel atual, da MCU atual, foi construída em cima dos ombros de Iron Man, né? De Homem de Ferro. Que, pô, na figura do Robert Downey Jr. foi uma figura muito carismática, que atrai. Mas você acha que alguém que já não ia ver, sei lá, Oppenheimer, foi ver Oppenheimer porque tinha o Robert Downey Jr., sabe? Tipo, ele não é esse atrativo, sabe? Eu acho que ele é uma estrela no sentido de que, pô, em qualquer lugar do mundo que ele for, a galera vai ficar, lá, o Homem de Ferro, mas não no sentido de vou gastar meu dinheiro. Mas também, gastar seu dinheiro hoje, ir no cinema, você vai no cinema, pô, você, uma pessoa, comprou uma pipoca, gastou R$100, sabe? Bem, eu tenho um mixed feelings aí, porque eu concordo em partes com a Ana e discordo. Mas antes eu só queria falar uma coisa que o Rafa falou da Michelle Pfeiffer na abertura. E, mano, é impressionante, assim, algum divertidamente apertou um botão, sabe? Voltou, sabe? Ficou tudo assim. E Michelle Pfeiffer, que é quando você falou, realmente, cara, Michelle Pfeiffer era uma pessoa que me fazia ver filmes, porque eu era apaixonado por essa mulher, sabe? Eu me lembro uma vez que eu gravei Chico Eric Novelo, né? A gente tava falando sobre... que eu sou até de filme LGBT. Ele falou assim, mas você se lembra mais ou menos quando você pensou da questão de você ser hétero, tudo, e aí voltava à minha cabeça, tipo, Michelle Pfeiffer em 1992, no filme, fazendo o filme do Batman, sendo uma mulher gato, sabe? Eu olhei e falei, meu Deus, né? Tipo, aquilo ali é definição pra mim, tipo, de glamour, assim, né? De você falou de ter o rosto, assim, da pessoa no cartaz do cinema e você querer ir ver. Né? Eu me lembro da Michelle Pfeiffer fazendo, acho que foi em, não sei, 2010, eu acho que foi, ela fez um filme chamado Cherry, e o cartaz é simplesmente ela deitada numa cama, né, tipo, apoiada assim com o cotovelo na cama e a cabeça assim apoiada na palma da mão, né, olhando assim pra quem estivesse vendo o pôster, né, com o nome dela em cima, e você olha assim, meu Deus do céu, essa mulher deve ter uns 60 anos, tá ligado? Tipo, e eu, tipo, meu Deus do céu, tipo, nem um guindaste, sabe? É um negócio assim. E aí é foda, né? Tipo, é foda. Mas, espera um pouquinho, deixa eu dar uma voltada. É a Michelle Pfeiffer, né? Eu entendo. Michelle Pfeiffer. Nossa, tirou ele do eixo, total. Não é? Nossa, cara, voltou tudo assim na minha cabeça, assim. E eu acho que teve muito tempo um pessoal que ainda levava, e eu acho que ainda tem um pessoal ainda que leva, talvez, acho que não numa quesito de simplesmente o ator, mas o ator fazendo um determinado papel, né? Por exemplo, por mais que a Ana falou sobre o Robert Downey Jr., tipo, ninguém foi ver o Oppenheimer por causa dele. Mas, por exemplo, os filmes da Marvel onde tinha ele, eram os filmes que passavam de 1 bilhão.
né? Então, assim, tinha alguma coisa nele. E ainda me lembro que numa época, logo quando teve, acho que o primeiro Homem de Ferro, ou o segundo, que foi começar a ter a iniciativa dos Vingadores, e foi se ventilada a possibilidade de Iron Man vai existir, mas não necessariamente Robert Downey Jr., sabe? Qualquer um poderia colocar aquela armadura. E parece que não deu certo, né? Porque eles viram que ele chamava para aquele tipo de filme. Assim como eu acho que o Vin Diesel ou The Rock chamam para filmes de ação. Sabe? Tem muita gente que vai ver por que tem o The Rock. Eu acho que isso diminuiu muito, e aí nessa parte concordo com a Ana, que antes você tinha um endeusamento, né? Voltando a Michelle Pfeiffer. Eu olhava assim, tipo, essa mulher não existe, entendeu? Tipo, é o Gimli olhando pra Galadriel, sabe? Tipo, ela é uma deusa, eu sou só um Ken, né? Então... E aí você olhava assim, não é possível, né? E aí hoje, com essa coisa de ter acesso a tudo, né? Pô, eu posso clicar, posso ver a foto dela sem maquiagem, posso ver a idade dela que ela tem, posso ver ela, sei lá, ir comprando pão, entendeu? Uma coisa assim. E aí eu descubro também um monte de filme merda que ela fez, porque só chegava pra gente o filé, né? E aí você começa a ver e fala assim, não, mas porra, ela fez um monte de merda também, meu Deus, só cada filme ruim do cacete, sabe? E aí isso vai dando uma desmontada, porque eu acho que o que a Ana falou sobre o pessoal ser moldado, ser construído, fugiu muito de controle hoje com as redes sociais, que eu posso ver aquilo que antes eu não sabia que existia daquela pessoa, porque tinha que manter essa imagem de endeusamento, né? E eu acho que... Agora, tem um outro ponto, além disso, que eu fico pensando muito, se não é uma questão de dinheiro. Porque, de uma certa forma, os estúdios antes também ficavam muito na mão dos atores, porque, assim, cara, no sentido de eu não vou poder deixar de fazer tal filme com fulano de tal, porque é ele quem traz. E aí muitos atores começaram a perceber isso, e aí voltando, citando Vingadores também, né? O Robert Downey Jr. falando, eu quero porcentagem na bilheteria. Por quê? Porque sem eu não vai ter isso. Né? Então eu sei que você vai ter... Então, assim, o quanto o estúdio perde de barganha quando o ator fica maior do que o estúdio, né? Tanto que a gente vai ver a maior parte dos filmes hoje que são grandes coisas assim de determinados atores, por exemplo, Missão Impossível, é porque o Tom Cruise produz aquilo ali, né? E aí ele vai colocar o nome dele em destaque. Por quê? Porque é ele quem... Ele tá vendendo a marca dele, né? Se fosse um outro estúdio, talvez não colocaria tanto destaque, porque, eu não posso, sei lá, endeusar demais um ator, porque depois eu fico na mão dele, né? Vídeo, por exemplo, também o James Bond, que saiu, tirou o Sean Connery numa época, colocou... não me lembro agora o nome do outro James Bond que veio depois dele. Não foi? Não, teve um antes do Pierce Brosnan. É um que teve um filme só, que eu acho que é um... eu não quero, acho que era mais comédia. Bem, e aí eles voltam. Né? Bem mas aí eles voltam com eles têm que voltar com o Sean Connery, e ele volta e depois aí ele vai pro Pierce Brosnan. Por quê? Porque assim, cara, eu vou ter que ir mudando também, dando uma acertada, porque senão o ator fica grande demais. E aí ele fica aí o personagem fica com a cara dele e eu perco o controle dessa franquia, né? Então eu fico imaginando muito quanto não é também uma questão do próprio estúdio, dos estúdios, né, do modo geral, de olhar e falar, olha, eu não posso dar muito poder pro ator hoje, porque depois eu vou perder coisa de contrato, vai pedir muito dinheiro, vai pedir, sabe? E esse pessoal tem que ser descartável, né? Porque é uma empresa para gerar lucro, então eu vou contratar o funcionário que vai me dar o serviço pelo menor preço possível, né? Toca internacional. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Sabe que tem uma coisa interessante nisso que você estava falando, que esse lance, quando a gente para pensar no Robert Downey Jr., por exemplo, ele entra por uma lista de atores, e isso é muito interessante, que foi feita uma pesquisa perguntando para as pessoas quais eram os atores que faziam com que elas fossem até o cinema, ver o filme e tal. E aí, nessa lista, a maioria das pessoas que apareciam lá eram todos acima dos 40 anos. Pra você ter uma ideia,
o primeiro da lista é o Tom Cruise, depois a gente tem o The Rock, depois o Tom Hanks, Brad Pitt, Denzel Washington, Julia Roberts, Will Smith, e aí a única pessoa abaixo dos 40 anos que estava na lista, no 20º lugar, era o Chris Hemsworth, que é o Thor, né, da Marvel. E aí isso entra algumas coisas que eu acho interessante. Primeiro, como realmente essas estrelas dos anos 80, 90, elas tiveram um impacto muito grande na cultura, né, na cultura pop como um todo, e elas ainda têm, assim, as pessoas ainda olham para elas com grande atenção, assim. E a outra coisa é como a própria Marvel montou esses seus atores também ao redor disso tudo, porque uma das grandes coisas, e aí entrando até no que você estava falando da grana, é que tinha muito marketing ali em cima, sabe? Porque o Robert Downey Jr., por exemplo, antes de entrar pra Marvel, ele estava fazendo alguns filmes, mas ele não tinha esse impacto, ele foi ganhando esse impacto porque ele encontrou os Marvetes nesse caminho aí e, né, casou o personagem com o ator e tudo mais, e aí uma multidão de fãs que curtiram ele. Mas ter o Chris Hemsworth, por exemplo, nessa lista, chega a ser surpreendente, porque as coisas que ele faz fora da Marvel são bem ok, assim, são bem qualquer coisa, sabe? Não só fora da Marvel, né? Tipo, dentro da Marvel também, né? Ele só é bonito. Né? E tem ombros de nadador, mas fora isso... É verdade, assim, tipo, na Marvel em si tem pouquíssimos atores que você olha e fala assim, meu Deus do céu, que atuação, sabe? Mas assim... Beleza também é uma forma de entretenimento pipoca, né? Sim. Sim. Aí eu não tenho como discordar. Agora, tô falando no sentido de boas atuações, bons filmes, né? Tipo, os filmes do Thor mesmo, tirando o Ragnarok, pra mim foi tudo E ainda só gostei do Ragnarok porque abraçaram a galhofa com os braços e as pernas, sabe? Tipo, os abraços com a perna junto, assim. E aí eu acho que daí que deu jeito, né? Que não se levou a sério. Mas, não sei, cara. Eu fico muito pensando o quanto que tem a ver, acho que realmente, quando eu comecei a ver esses atores tendo grandes questões de financiamento pra poder voltar, e pessoas que... sei lá, a personagem... Eu não vou lembrar agora o nome da atriz. Quem que faz a Cindy mesmo no Pânico? A Sydney? A Neve Campbell. Isso. É a Neve Campbell. Que, cara... Maravilhosa, pelo amor de Deus. Ela é maravilhosa, ela é a coisa do filme. Pediu demais, não vamos colocar ela. O filme já não foi lá aquelas coisas, ela vai voltar pro próximo, sabe? Cara, eu fico pensando nisso em relação a, por exemplo, porque você começou, Rafa, falando sobre a morte do Matthew Perry, se existiria no esquema atual a chance de um Friends, por exemplo, entendeu? Porque no final eles ganhavam, cada um deles, 1 milhão por episódio. Primeiro que eu acho que o sistema atual não tem dinheiro pra pagar 1 milhão por episódio, mas mesmo se tivesse, tipo, eu acho que é isso, os estúdios iam falar, não, chegou uma hora que a gente... E aí, é esse também o problema, por isso que SEG tava em greve, etc. Porque é isso, os estúdios, enquanto eles puderem cortar as asinhas das pessoas, eles vão cortar, entendeu? E aí vão substituir por uma inteligência artificial, vão substituir, entendeu? Porque é óbvio, o interesse deles é sempre ganhar, e se eles começarem a ter que fazer isso de participação com os atores, aí ferrou. Exato. Eu gosto que o podcast começou com uma ideia de cadê as grandes estrelas? Elas existem? Será que é possível construir para... Somos todos precarizados em qualquer indústria desde 80 até agora, né? Assim, foi evoluindo, porque né? não existe nada em que eu toque a minha mão em que a mensagem no fundo, não vire o capitalismo deu errado, né? Sim. O capitalismo ele só serve para funcionar pro capitalista, né? Não é o caso, né, de quem trabalha com arte, né? Não é o caso dos atores e atrizes. Mas com tudo isso que vocês estão falando, me passou pela cabeça várias coisas e eu fiquei um bom tempo na Michelle Pfeiffer também. Eu fico pensando, passa por essa coisa que a Ana comentou, né, de que tem que ter uma construção de quem é esse astro. E aí, essa estrela, né, de Hollywood, porque quando a gente pensa em anos 80 e anos 90, a gente tá considerando também aquele acesso a filmes que eram filmes que tinham muita grana injetada e que chegavam para as pessoas porque os estúdios tinham grana para colocar. Então tem muito filme, tem muita gente que trabalhou naquela época, com muitas aspas, esses atores e atrizes quase que no anonimato, considerado, né, grandes nomes como, sei lá, Julia Roberts, sabe, e afins.
E aí a gente olha e você fala, se você for listar os filmes mesmo dessas pessoas que vocês citaram, né, o Tom Hanks, a Julia Roberts, etc, 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 você vai listar uns 15. Aí você vai ver a filmografia deles, tem 50, 80, 100 filmes. Sim. Entende? Então, assim, passa também por isso, né, da gente entender que tem aquelas levas, né, como ainda tem hoje, de colocar em destaque aquela pessoa e ela é produzida para ser essa estrela, e não me surpreende o fato de que as pessoas que se lembram dessas pessoas, que são de mais de 40 anos, somos nós, ou a geração que veio anterior a nós, que hoje tá falando pra nova geração, cara, essa pessoa aqui atua bem, esse filme é legal, vai conhecer, e aí a gente tá educando as pessoas a consumirem as mesmas pessoas, né? E aqui eu tô falando de consumir a pessoa mesmo, né? A obra que ela faz, porque no fundo, essas estrelas, elas são também uma produção de Hollywood, né? Não é o ato de atuar bem ou não. É uma indústria, inclusive, é isso, né? A imagem dessas pessoas é produzida. E aí, hoje em dia, eu acho que se cria uma relação com jovens atores e atrizes, e aí eu tô falando jovens no sentido de jovens mesmo, eu fico pensando muito, por exemplo, no elenco de Stranger Things e na Millie Brown, e cara, qualquer pessoa que assistiu Stranger Things tem acesso à Netflix, bate o olho nela e fala, lá, a menina do Stranger Things, e vai consumir o que ela fizer dentro da Netflix, porque ela é a menina do Stranger Things, entende? Então assim, a gente tá ainda produzindo, né? Só que em um formato diferente, né? Em uma coisa diferente, ao mesmo tempo que eu acho que o que mudou hoje as revistas, elas não vão mais falar, né? Pelo menos a maior parte delas, ou que chega pra gente. E aí tem um recorte de bolha também de rede social, de dieta de fulano de X, sabe? Tem o corpo de fulano de Y. E sei lá, fulano casou com não sei quem. A gente não liga muito pra isso, porque hoje a gente é esse objeto, né? Que se vende em rede social, nosso estilo de vida. Então, o que atrai a gente pra essas pessoas, pra essas estrelas, sejam elas mais novas ou as grandes estrelas de Hollywood, que a gente vai falar, nossa, é gente igual a gente, né? Nossa, gente, olha, na casa da pessoa tem uma cozinha. Tem uma cozinha que tem uma chaleira que custa um ano do seu salário, né? Mas tem. Nossa, a pessoa anda de carro, né? Olha, que coisa, né? Anda, né? Você acha que ela faz o quê? Teletransporte, né? Então, eu acho que essa proximidade também é uma nova forma que a gente está fazendo. Mas esse endeusamento das estrelas de Hollywood, eu acho que ela tem uma nova roupagem, sabe? E você sabe que tinha uma coisa, não sei se vocês lembram desse sentimento, porque às vezes é aquela coisa, né? A gente vai ficando nostálgico. Mas eu lembro que, por exemplo, quando saiu Entrevista com o Vampiro, era uma coisa tipo, caraca, o Brad Pitt e o Tom Cruise juntos, meu Deus, era uma coisa tipo, cara, eu preciso ver, porque são dois caras maravilhosos, incríveis, baita atores e tal, e ainda vão estar num filme contracenando. Tinha um hype, assim, ao redor desse nome deles, e eu lembro muito disso, assim, que às vezes a gente ficava imaginando, tipo, putz, dois grandes atores contracenando, tipo, nossa, eu queria muito ver o Denzel Washington contracenando com Tom Hanks, aí sai Filadélfia, daí você fala, caraca, eles contracenam e tal, sabe, assim... Aí Mas, isso Rafa, era um imaginário, sabe? Que hoje em dia parece que isso não tem mais tanto, assim, entendeu? Mas é que eu acho que vinha dessa questão de que você só tinha um grande ator no filme, né? Sei lá, principalmente se você pegava... Muitas vezes filme de ação, porque quando veio, por exemplo, Os Mercenários, por exemplo, eu me lembro que foi um puto negócio, que assim, meu Deus do céu, a gente vai ter o Stallone e o Schwarzenegger juntos no filme. Por quê? Porque isso nunca aconteceu, porque cada um foi o protagonista do seu filme. Eles nunca aceitaram não serem os protagonistas, né, de um filme. E tinha muito isso, acho que quase todos os outros atores, né? Você tinha, normalmente, o grande protagonista daquele filme, que ele era sempre o protagonista, né? Sei lá, por exemplo, o próprio Tom Hanks, ele não fazia nenhum filme que ele, sei lá, 20 anos de Sessão da Tarde, não teve um filme que ele era o coadjuvante, sabe? Entendeu? Você nunca via essas estrelas grandes juntas, né? Então, mas aí que tá. Será que você não via porque era um projeto deles? Ou porque a sensação que eu tenho é que o mercado funcionava desse jeito. Tipo, eu vou fazer um filme e eu quero fazer um filme de ação, então eu tenho que ter ou Schwarzenegger ou Stallone, sabe? Tem que ter pra um dos dois. Pra colocar concorrência, né? Aí eu vou fazer meu filme aqui do Schwarzenegger, a produtora do lado vai chamar
chamar ali o Stallone e pronto. E aí... Olha, ou você vai fazer o Fred Krueger, ou você vai fazer o Jason. Se você juntar os dois, dá naquilo lá que deu. Entendeu? Esse é um caso, por exemplo, de insucesso. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a ideia que tinha antes da criação do filme em volta do ator, do que depois os estúdios começaram a abandonar isso porque perceberam que se os atores não fossem tão estrelas assim, né, eles poderiam conseguir outras pessoas para atuar num filme mais barato, que eu acho que daí permitiu a gente começar a misturar gente, que a gente não via antes, porque tinha essa cultura, eu acho, que foi depois alterando, né? De você construir um filme, não era um filme ou era um filme do, sei lá, até a ideia mesmo de filmes de diretor começou a ter muito tempo depois. Por exemplo, eu não me lembro, pelo menos, na década de 90 e até no início de 2000, o pessoal fala, nossa, eu vou assistir o filme do diretor tal, eu vou assistir o filme do ator tal. Depois disso começou a querer começar a mudar e dar um destaque para outras coisas, perceberem outras pessoas ali e tirar muito o ator ali do pedestal. Eu não consigo deixar de pensar porque é uma questão muito mais financeira, mercadológica do que outro tipo de mudança, sabe? Porque é a única coisa que faz sentido porque terem mudado. Mas acho que antes tinha muito forte centrado na figura daquele ator, daquela atriz, e aí você não misturava, então, os grandes, né? Mas tinha uma coisa também de certas duplas que viam sempre juntos, né? Óbvio que talvez muito mais comédias românticas e tal, mas era isso, era tipo, meu Deus, Meg Ryan vai fazer uma coisa com Tom Hanks, ou então Julia Roberts vai fazer uma coisa com Richard Gere. Cara, isso que você falou de, por exemplo, Tom Cruise fazer entrevista com um vampiro, ou Tom Hanks, eu acho que são muitos poucos os atores, mesmo naquela época dos anos 90, que conseguiam atrair pessoas para gêneros diferentes. Tom Hanks é um desses caras que pulava da comédia romântica pro thriller, pro drama, e ele atraía para todos eles. O Tom Cruise, eu já acho um milagre Entrevista com o Vampiro ter dado tão certo quanto deu, porque toda vez que ele tentou sair um pouquinho da caixinha dele, não dá certo. Não é à toa que hoje em dia Tom Cruise reformulou a fórmula aí de Tom Cruisificação dos seus filmes, e ele basicamente faz o mesmo papel sempre, porque é o que ele sabe que ele funciona. Imagina hoje em dia se ele fizesse um Vanilla Sky. Ninguém ia ver, entendeu? E tem uma outra coisa, daí não sei como que vocês enxergam isso, que é a própria profissão de ator, né? Porque a gente tava comentando aqui sobre como as redes sociais acabaram aproximando a gente também desses astros e tal, e daí a gente humanificou eles, né? A gente começou a olhar e falar, caraca, eles têm vida, eles têm irmão, eles têm amigos, eles têm decepções e tal, enfim. E aí surge essa questão também da profissão do ator, que ela também desce um pouco desse pedestal, né? Porque tinha uma coisa de atuação e chegar lá e tal. E aí quando a gente começa a, de uma certa forma, democratizar mais as informações, como que você se torna um ator, o que você precisa estudar e tal, tudo isso vai ganhando mais corpo. Será que de alguma forma a gente também tirou um pouco dessa magia da atuação ali, e aí você criou uma coisa meio pasteurizada, talvez? Pra mim, a magia com certeza acaba... Assim, eu achei que o Timothée Chalamet ia ser a nova estrela, etc. Eu acho que até certo ponto, por exemplo, ele, a Zendaya, etc., tem esse star appeal que as estrelas dos anos 90 tinham. Mas é muito difícil você levar 100% a sério e você endeusar quando existem vídeos dele adolescente fazendo rap ruim na escola, entendeu? E esse é o problema também, os millennials, a geração Z e tal. Você tem vídeo deles desde sempre, deles na internet, essa pegada da internet existe. E aí como é que você vai endeusar alguém que com certeza lá em 2009, quando o Twitter surgiu, falou alguma bosta, entendeu? Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men.
de uma certa forma, eu gosto do fato de a gente não estar mais endeusando, sabe? Isso aconteceu com várias coisas ligadas à arte, né? Por exemplo, escritor e escritora também, sabe? Ela se via como meu Deus, um ser divino que possui uma inspiração e baixa um santo e escreve um livro. Não, meu irmão, tipo, é alguém que só senta a bunda na cadeira e vai tentando até dar certo, né? Tipo, como qualquer outro trabalhador. De uma certa forma, eu gosto disso, porque eu acho que esse endeusamento, eu acho que, não sei, não consigo imaginar como faz mais bem isso do que você tratar mais a pessoa como simplesmente outro trabalhador, outra pessoa executando um serviço, sabe? Por mais que eu acho que isso deu uma caída na magia e talvez até por isso essa questão toda que você tá tentando levantar, Rafa, de nossa, atores que antigamente fazia isso, sim, porque eram vistos como sobre-humanos e hoje você olha assim, esse cara, sei lá, vai fazer compra, ele tem que ainda cortar o cabelo, sabe? Ele tem que, sei lá, sabe? Ele tem dor de barriga, né? Então, eu acho que, de uma certa forma, muito foi pra isso. E eu acho que, assim, o preço pra se pagar, eu acho que por ter deixado deles serem deuses, eu acho que ainda vale mais a pena do que continuar deixando essa galera num pedestal. Super, concordo. Cara, eu tô me sentindo tão deslocada, porque eu sempre tive uma preguiça tão grande de superestrelas. Assim... Quer dizer, chegou seu momento, Dô. Nossa, velho, assim, é que agora vai ser aquele momento da Domênica se expondo na podosfera como se ela estivesse numa conversa íntima, né, do qual ela gostaria que ninguém soubesse, mas eu nunca tive essa coisa, assim, de que, nossa, gente, é o Leonardo DiCaprio que tá sendo, sei lá, capa da Capricho e eu preciso ter o pôster desse cara no meu quarto, e eu, por quê? Ai, porque ele é lindo, maravilhoso, incrível, e eu, tá, e... Por que eu vou ter o pôster dele no meu quarto, sabe? Que é essa coisa que a gente tá falando de colocar essas figuras, né? Que sim, a gente sabe, são trabalhadores, mas como algo, como um objeto, né? De desejo ou de fascínio. Eu nunca tive isso. Então, assim, o Basso, que tá aqui, ele convive comigo há muito tempo, e ele sabe, porque ele fala assim, Domênica, parece que tudo que todo mundo gosta, você é do contra e você fala que você não quer ver só pra parecer diferente. Sabe? Então, pra estagiário mim... de Machado de Assis. A monóculo, né? O sapato verde do cinema. E, tipo, não é nem isso. É que pra mim nunca fez sentido. Eu não consegui entender por que as pessoas precisavam dessa ideia de que, nossa, olha que pessoa incrível, maravilhosa, simplesmente porque ela é incrível e maravilhosa. Eu, tá, mas o que eu tenho que conhecer nessa pessoa, né, nessa estrela para eu entender que ela é maravilhosa. E aí, nisso, eu acho que é onde entra o trabalho de atuação. Então, para mim ver que são pessoas, na verdade, me ajudou a ter mais vontade de conhecer o trabalho dessas pessoas. Entende? Perfeito. Foi um processo meio contrário, assim. E aí a Ana começou o podcast falando, ninguém foi assistir o Oppenheimer porque tinha o Robert Downey Jr. Mas tinha, sabe? Eu fico pensando quanto que aquele carinha lá do Pinker Blakes lá, tipo, chamou. Porque tem uma legião de fãs por causa da série, sabe? Ou o próprio Nolan, né? O próprio Nolan tem também uma legião de fãs. Não, eu acho que tem uma coisa aqui também, que a Domênica até tocou nesse assunto antes, que é um distanciamento histórico, assim. É muito fácil a gente hoje olhar para os filmes que a Julia Roberts fez e só lembrar dos que foram hits e esquecer de todos os outros flops, entendeu? Então, assim, também não é uma fórmula universal onde, tipo, qualquer filme que a pessoa faz atrai. Não, porque a filmografia dela tá cheia de coisa que ninguém foi ver. Alguém foi ver Outside County, sabe? Tipo, ninguém. É isso. E eu sempre tive essa coisa de se eu gosto de algum ator, atriz, enfim, diretor, eu vou consumir aquilo, e aí se a pessoa estiver fazendo um story hoje, comendo pipoca, eu vou estar consumindo aquilo, entendeu? Achando que é a melhor coisa do mundo, né? Então, eu sou esse tipo de pessoa que saiu um filme de fulano de X, eu vou assistir por causa de fulano de X. Só que também nessa conversa que vocês estavam tendo, né, de, olha, os estúdios tinham grandes nomes, que eram, vamos colocar aí, como concorrentes dentro de determinado gênero de filme, e de repente se junta, né, esses gigantes. E aí, óbvio que se junta, gente, não é porque, nossa, vamos agradar, né, a todos os públicos. Não, se junta porque a gente quer trazer mais gente para conhecer esse trabalho, gerar mais emprego, gerar mais lucro. E aí, isso foi também escalando para hoje a gente ter grandes produções que tem muitos nomes grandes juntos. E aí, eu acho que se destacam quando tem um filme grande,
com essa galera antiga junto. Porque me vem muita assassino da Lua das Flores, né? Tipo isso, sabe? Que aí você tem lá um elenco maravilhoso, sabe? Grande, que aqueles nomes atraem. Mas eu fiquei pensando, por exemplo, em cultura pop. Vocês citaram o Velozes e Furiosos, e eu tenho, como o Basso diz, uma tatuagem do Toretto no meu coração, né? Família Toretto. Gosto mesmo, gente. Família! Eu não tenho amigos, eu tenho família, entendeu? É isso. E eu fico pensando, cara, começou lá com, né, no primeiro, poucos grandes nomes. Tinha o Vin Diesel, eu nem sei se ele era tudo isso também na época do primeiro filme, tá? Eu sei que ele cresceu muito com isso. Ele cresceu, ele se destacou, foi indo. Meu, hoje, qualquer cara que tenha 3x3 de estatura e de comprimento tá dentro desse filme. Por quê? Porque a gente tem que ir dobrando, a gente tem que dar mais, a gente tem que dar mais ação, a gente tem que dar mais gente famosa, a gente tem que dar mais nome, a gente tem... Entende? Então a gente também já tá esperando uma coisa muito gigantesca, sabendo que não vai entregar tudo isso, né, num prazer da gente assistir, e acaba se tornando só divertido mesmo. Então eu acho que tem esses outros pontos. Agora, tem os grandes nomes também da indústria que sempre vão atrair pessoas, entendeu? Eu acho que o Leonardo DiCaprio sempre vai levar pessoas por cinema, entendeu? Sendo ele lá uma estrela, né, da década de 90, porque ele é o Leonardo DiCaprio. Ponto. Sabe? Independente do gênero que ele estiver fazendo, ele vai chamar, porque é o nome dele que se destaca no meio de tudo aquilo. Eu não sei se tem ainda, somando a tudo isso que a gente está falando aqui, e aí também queria a opinião de vocês, que é justamente a parte de premiação, né? Porque a gente teve, de alguns anos para cá, uma queda de audiência sistemática, assim, do Oscar, por exemplo. A festa ficou ruim, né, Rafa? Você viu aquele fiasco ano passado? Então, pois é, a festa ficou ruim, mas assim, tem uma outra coisa que é, os filmes que hoje estão lá, que eles acabam indo, né, pra premiação e tal, são filmes que não são os filmes populares. Nessa última edição... Senhor Rafael, o senhor nem comece. Porque... Cara, tem uma coisa que eu sou super contra, e o Globo de Ouro acabou de instaurar, é essa categoria de blockbuster. Porque, assim, desculpa, cara, mas o Senhor dos Anéis concorreu a 500 mil Oscars, entendeu? E ele era um blockbuster, mas ele concorreu porque ele merecia, porque era um filme de qualidade, entendeu? Se ele concorreu é porque ele mereceu. Eu sou dessas, assim, ele mereceu. Mas tem um pouco disso, assim, também. Não, cara, não é que Hollywood esteja falando, porque blockbuster não pode ganhar Oscar. Que mentira! Heath Ledger não ganhou Oscar fazendo o filme do Batman, entendeu? Sim. Não é isso. A questão é que existe um limite de qualidade que quando você faz um negócio que é o mesmo cookie cutter ali, o mesmo formatinho para todos os filmes, perde essa qualidade, entendeu? E aí você vai começar a premiar para apaziguar. Eu não acho que seja essa a solução. A solução é justamente que, tipo, as pessoas estão cansadas, essas premiações duram 400 horas, elas são chatas, nada acontece, entendeu? Eu acho que se você meter um Caetano Veloso batendo palma e falando, ô MTV, bota essa porra pra funcionar, a galera assistiria, entendeu? Tanto que você vai ver o Oscar, como estavam o Ibope antes do tapa e depois do tapa, todo mundo foi ver depois do tapa. Exato. Entendeu? Não, mas eu concordo plenamente com você, Ana. Eu também não quero essa categoria, eu acho uma bobagem ter isso, mas o que eu ia dizer é que, assim, quando a gente vai olhar o número de bilheteria, né, dos filmes que estão ali na categoria, tipo, no ano passado, esse ano, né, na verdade, no começo desse ano, a gente teve concorrente entre os melhores filmes, o Top Gun Maverick, que foi, tipo... Então, mas levou muita gente, teve uma bilheteria grande. Nostalgia, né? Nostalgia vende, que é uma maravilha. Nostalgia, exato. Mas entre os vencedores, depois, nos outros anos, a gente tem filmes que não tem uma bilheteria tão grande como essa. Eu acho que o último grande filme que levou o Oscar de melhor filme e tal foi justamente O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. E antes dele, daí a gente tem outros filmes que também acabavam levando muitas pessoas para o cinema. O que eu quero dizer com isso será que também essa queda do prestígio dos prêmios influenciou também
nessa visão que a gente tinha desses astros, porque antes tinha uma coisa mais, nossa, o cara ganhou o Oscar, nossa, o cara isso, o cara aquilo, e aí agora talvez não seja tanto isso, porque como o prêmio não tá tão popular, ficou uma coisa um pouco mais nichada, vocês entendem o que eu quero dizer? Sim, mas eu acho que também tem outras coisas que vão descredibilizando ao longo do tempo, né, que contribuem. Eu acho que pro brasileiro, especialmente, é inevitável não falar disso, mas assim, Gwyneth Paltrow com Shakespeare apaixonado levar em cima de Fernanda Montenegro em Central do Brasil, não tem como você não descredibilizar um prêmio que faz isso, entendeu? Assim, eu sei que a pergunta já leva em consideração a descredibilização do Oscar, mas acho que muito também que veio daí é que o pessoal também começou a perceber entender, na verdade, que, olha, a premiação de Hollywood é uma panelinha dando prêmio pra si mesma, né? Porque acho que durante muito... Exato, e é tudo politicagem e lobby, e é pago, né? Mesmo porque durante muitos anos a gente achava que, por exemplo, eu particularmente, vou falar de mim, mas durante muitos anos eu achava que o prêmio do Oscar era pro cinema mundial, sabe? Porque pra mim a única pessoa que... Todos os filmes eram produzidos ali, porque só vinha aquilo ali. Acho que com principalmente os streamings e acesso à internet, a gente começou a falar, não, tem muito filme sendo produzido em muitos lugares, sabe? Que são muito interessantes. E aí você fala assim, mas por que o Oscar não tá premiando isso? Aí quando começou, acho que cair na cabeça da galera, eu falei assim, mano, pera, não. Eles estão premiando só ali entre eles mesmo, né? Acho que daí deu uma diminuída nisso daí também, né? Eles falam assim, pô, então não é tudo isso. Dito isso, eu acho que ainda assim, muita gente considera quando fala, olha, é um filme ganhador de Oscar, é um filme tal coisa assim. Porque a gente percebe até nos... Rafa, não é nenhuma crítica, tá? A gente percebe até nos podcasts de cinema, né? E aí fica tudo assim alvoroçado quando tem saiu a indicação dos Oscars, a gente já fez um podcast sobre isso, já republica, já faz lembrete, já começa a fazer... Por quê? Porque ainda tem um certo prestígio, né? Eu acho que não tem mais tanto porque o pessoal começou a perceber que, olha, é só um clubinho ali, tipo, né, uma panelinha, né, tipo, dando prêmio ali pra si. Então, não estamos julgando todos os filmes do mundo, sabe? Então acho que deu uma diminuída nisso. O público do Cinemação sabe que eu não gosto tanto de Oscar, assim. Se não souber, agora sabe, né? Depois dessa cobrança do Baço, assim, né? Não, mas eu sempre tive uma crítica forte ao Oscar. Todas as vezes que a gente gravava aqui, eu sempre fui. E fora que eu também senti na fala do Baço uma pequena mágoa, porque Michelle Pfeiffer nunca ganhou o Oscar. E eu senti um pouco... Nossa. Mas ganhou o coração dele, tá? Um absurdo. A mulher acertou. Conseguiu decapitar o manequim em Batman, o Retorno de 1992. Na primeira tentativa, ela decapitou com um chicote aquilo ali. Aí você olha e você fala, isso não era pra ganhar Oscar? Tipo, pelo amor de Deus, a mulher numa roupa de vinil que não existia, tipo, foi o conceito do vácuo, foi inventado naquela roupa, sabe? Imagina. Isso. Absurdo. Um absurdo, pois é. Aí você também percebe a diferença, né? De quando você coloca... É que assim também, gente, ó, a galera do Oscar avaliando filmes feitos pela galera do Oscar, que indica filmes para o Oscar e premia os filmes do Oscar, é mais ou menos o tipo de avaliação aí que o Basso fez agora da atuação maravilhosa da Michelle Pfeiffer baseada na roupa dela com o chicote na mão, entendeu? É isso, né? Porque... E eu acho também que tem muito que a Ana falou de tá tudo no mesmo formatinho, tanto que todo mundo aqui começa a ver os filmes que começam a sair agora entre setembro e novembro e já vê qual que é o filme que é com cara de Oscar, porque já tem tais características, já vai meio que entrando nessa forma. Exato. Próxima cinebiografia aí, o Maestro do Bradley Cooper, mano, é feito pra ele querer ganhar Oscar. Napoleão. O próprio Assassino da Luz das Flores, que tem toda uma questão de homenagens ao cinema, né? Tipo, tem retratações lá do início e tudo mais. Você olha assim, o Oscar clássico, ama dar prêmio pra coisa que gosta de cinema. É tipo, amigo, mas ficou óbvio, né? É um prêmio pra dar pra si mesmo, pra galera referenciando a si mesmo, pra si mesmo, e é uma eterna punhetagem, né? Tipo...
Mas assim, vamos ser bem sinceros, que eu acho que esse é um problema em todas as premiações. É óbvio que o Oscar tem uma coisa que é pior, que é o fato de ser americano, 100% americano, que torna as coisas mais egocêntricas ainda. Mas todos eles, assim, por exemplo, Cannes tem os seus próprios bias, Veneza tem os seus próprios bias, entendeu? E aí, por exemplo, Cannes adora premiar gente que é abusador, que é ex-estuprador, entendeu? Umas coisas assim. Então, eu acho que todas as premiações têm suas problemáticas. E a questão, na verdade, é o quanto a consciência popular, com essa democratização dos veículos de comunicação, com o Twitter, com o TikTok, etc., as pessoas foram conversando mais entre si e se dando conta de quanto tudo isso era fachada, entendeu? Porque aí quando você começa a ouvir vozes múltiplas, vindos de outros lugares e de pessoas que têm experiências diferentes e que são especialistas, você começa a repensar e você fica, de fato. Mas aí, por exemplo, quando o Oscar sai da caixinha e premia Parasita, foi um evento, todo mundo parou. Eu lembro a minha timeline inteira, tava todo mundo desacreditado, Parasita ia levar, e levou, e aí foi um fenômeno, foi uma coisa, um sucesso, entendeu? Então eu acho que também tem isso, assim, quando eles conseguem sair da fórmula... Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 533, eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ela que é gerente de operações de podcast na Central 3, criadora do projeto Podcast é Delas, editora de podcasts e de audiobook, comunicadora, host no Perdido na Estante, a querida Domênica Mendes. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bem, Dô, e você? Eu tô ótima. Você sabe que eu venho pra cá só pra ouvir tudo que eu faço e me sentir orgulhosa, né? Assim, a minha autoestima sempre sobe na apresentação desse programa, entendeu? Eu olho e falo, caramba, né? Cara, que orgulho, sabe, de mim. Queria ser amiga dessa pessoa. Olha tudo que eu já fiz, olha tudo que eu já conquistei. É isso aí, Dô, é isso aí. Eu fico muito feliz, mas mais feliz do que tudo isso tá aqui de novo com você. É sempre muito bom estar aqui no Cinemação, então obrigada pelo convite. Obrigado você por estar aqui. Temos aqui também ele que é responsável lá pelo site do Leitor Cabuloso, formado em letras, né? Ex-host do podcast Covil de Livros e que está devendo publicamente um novo podcast para seus fãs, Rodrigo Basso. Poxa, eu podia jurar que você ia virar depois de toda essa apresentação do Domênico e falar, e ele é só um Ken. Tem isso. E ele é só um Ken. Estamos aqui com o marido da Domênica. Porra, eu achei... Eu não sei se eu refaria depois, cara. Ia ficar muito mais engraçado. Estamos aqui, ele é só um Ken. Mas, obrigado, Rafa, pelo convite. Como a Dô falou, né? A gente sempre fala que é muito bom estar aqui no Cinemação, um lugar que a gente se sente muito em casa. Né? E é bom também que eu já estou reencontrando antigas amizades que estão aqui comigo também. Não é isso aí, porque olha só, pra fechar essa mesa aqui hoje, a gente tá aqui, ela que sofreu pressão pública aqui no Cinemação pra voltar com o seu podcast Quarta Parede, e vou dizer pra vocês que deu certo a pressão, porque ela está de volta. Nós temos aqui a contadora de história criativa, podcaster, redatora, temos Ana Lívia. Uhul, Eu gostei que você deu uma incrementada no meu CV também pra parear um pouco do Domênico. Muito obrigada. Sim, pessoal, voltamos com o Quarta Parede. Foi somente porque o Rafa pediu. Pois é, foi. Obrigada, Rafa. Finalmente a Ana ouve alguém, entendeu? Finalmente. Foi essa a pressão. A gente falou assim, não, mas não pode chatear o Rafa, né? É, isso aí. Não, e eu tava falando pra Ana que eu tava ouvindo o episódio que elas voltaram. Cara, é tão gostoso ouvir. E a química, né, da Ana com a Lari também ali, meu, tão gostoso. Falei, cara, que bom que vocês voltaram. Nada como fazer uma pressão pública, né? Você faz uma pressão pública, coloca pros ouvintes e tal, e aí é isso. É isso que a gente tá tentando fazer com o Basso, inclusive. Já faz um tempo. O Rafa virou o novo negócio que
como é que eu vou contar isso pro meu psicólogo, né? Não posso decepcionar meu psicólogo, né? Tá assim, né? Pô, como é que eu não vou ficar sem podcast? Como é que depois eu vou enfrentar o Rafa, né? Mas você se prepare, porque depois que ele fez esse clamor público, recebi cartas na minha casa, mal conseguia sair da esquina sem as pessoas me pararem, entendeu? Rapaz, se eu receber uma carta na minha casa de um ouvinte falando que quer internar, aí eu volto, tá ligado? Porque olha, aí vai ser realmente um feito. O Rafa vai ser tipo o homem que fazia chover, sabe? Caraca, a carta vai ser incrível. Eu não sei se eu tenho esse poder não ainda. Nem consegui direito fazer aqui com a Ana, mas deu certo que voltou. É isso, vamos dar por satisfeito também, né, gente? Não dá pra pressionar tanto assim, não. Muito bem, meus amigos, olha só, no dia 28 de outubro desse ano, nós tivemos aí uma perda, né, no entretenimento americano. O Matt Perry, que ficou eternizado por interpretar o Chandler na série Friends, acabou nos deixando aí de uma forma repentina. E essa perda do ator fez abrir aí algumas questões filosóficas, né, de como que nós nos relacionamos aí com grandes atores de Hollywood. Será que eles ainda existem com aquela força que eles tinham antigamente? A imagem deles ainda é muito associada, né, às obras que eles fazem. Será que eles conseguem levar as pessoas para o cinema ou para ver, né, aquela obra que eles estão fazendo? Enfim, tem muita coisa para se discutir ao redor disso e certamente a gente vai poder conversar sobre isso aqui para debater, né, se chegou ao fim essa era de grandes astros de Hollywood ou se eles continuam aí firmes e fortes nessa nova era digital, a coisa apenas se modificou. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, um papo aberto aí, a gente vai discutir essas coisas, o que a gente acha, como que a gente sente, né, em relação a isso, e é isso que vai ser o papo de hoje. Então vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Like there are no movie stars anymore. Like Anthony Mackie isn't a movie star. The Falcon is a movie star. And that's what's weird. It used to be with Tom Cruise and Will Smith and Stallone and Schwarzenegger. When you went to the movies, you went to go see the Stallone movie. You went to go see the Schwarzenegger movie. Now you go see X-Men. Para começar esse papo aqui com vocês, eu só queria contextualizar de onde que eu tirei esse tema pra gente discutir aqui. Recentemente eu vi um vídeo no YouTube que se chama Who is Killing Cinema? Ou Quem está Matando o Cinema? E eles fizeram um vídeo, tem 1h30 mais ou menos, e eles montam esse vídeo como se fosse uma história, um mistério de um assassinato, sabe? Então ele começa a levantar os suspeitos, ele vai conectando ali o que um fez, o que o outro fez, como impactou, né, no cinema e tal. Um desses suspeitos, né, desse assassinato seria justamente a falta de astros de Hollywood, assim, como eles perderam força ao longo dos anos. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente para pensar em filmes dos anos 80, 90, por aí, a gente tem vários filmes que exaltavam, né, os astros de Hollywood. Um deles, por exemplo, é Rain Man, um filme que é uma comédia, um drama ali e tal, um filme de 88, que tinha o Dustin Hoffman e o Tom Cruise, né, na capa ali do filme e tal, que é uma história que conta ali a vivência de dois irmãos, né, enfim, que eles precisam lidar ali com alguns problemas de família e tal. Um deles, que é vivido pelo Dustin Hoffman, ele é um irmão autista, e aí o outro irmão, né, que é o Charlie, vivido pelo Tom Cruise, ele começa a conviver ali com o irmão e, enfim, tem toda uma história, eu não vou ficar passando muito por isso, mas para vocês terem uma ideia, esse foi um dos filmes com maior rentabilidade do ano, assim. Ele foi lançado em 88 e ele gerou uma grana imensa. Se a gente fosse comparar esse filme hoje em dia, a gente tem um filme muito parecido que é Coda, né, ou O Som do Coração, enfim, que é um filme que levou o Oscar, que também conta uma história também de uma família, que daí é uma família de pessoas surdas, que daí tem uma filha que não é surda e ela canta, e aí ela precisa lidar com esses problemas ali familiares e tal. E esse filme, ele não teve uma fração do que Rain Man teve lá nos anos 90, nos anos 80,
devido à mudança justamente da forma como a gente consome. E uma das coisas também é justamente a imagem, né? A gente está falando de um Tom Cruise e de um Dustin Hoffman, 2 atores pesadíssimos naquela época e que levavam muita gente para o cinema. E se a gente for parar para pensar justamente nessa história de atores dos anos 80, 90, começo de 2000 e tal, é muito fácil da gente lembrar de Arnold Schwarzenegger, né, fazendo Exterminador de Futuro, Meryl Streep, Michelle Pfeiffer. Mais para os anos 90, a gente tem Tom Hanks, Will Smith, Brad Pitt, Julia Roberts. Julia Roberts foi um fenômeno, né, quando ela lança Uma Linda Mulher, Noiva em Fuga, enfim, é um fenômeno, assim, quanto que ela leva as pessoas para o cinema. E aí a pergunta que eu tenho é justamente essa, assim. Essas pessoas que eram símbolos enormes, assim, e tal, hoje em dia a gente percebe que a maneira de se comunicar mudou, né? A gente tem visto muito que, por exemplo, nos cartazes dos filmes, às vezes não aparece a cara do ator ali, às vezes é uma arte um pouco diferente, o nome dos atores fica pequenininho embaixo e tal. Ao que se deve essa, vamos dizer, essa despersonificação desses grandes atores assim, hoje em dia? Vocês acham que é só a parte de rede social, a maneira como a gente começou a consumir o entretenimento e tal? Como que vocês veem isso assim? Vocês sentem isso? Essa perda assim de força desses astros, ou vocês acham que eles ainda têm força, só que essa força foi modificada